Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para dar continuidade àqueles vídeos que eu estou falando sobre a falta de afeto afeta a vida. Então eu vou gravar esse vídeo agora, o terceiro vídeo dessa série, abrangendo o período da adolescência, que começa aí por volta de 10, 12 anos, mais ou menos, tá bom? É claro que eu não vou esgotar o assunto, mas eu quero promover algumas reflexões importantes acerca dessa faixa etária tão temida e tão esperada por todo mundo, especialmente pelos pais. Então, a adolescência, a gente sabe, todo mundo sabe, que é um período de transição. E por ser transição, a gente imagina que as mudanças ocorrem. E ocorrem mesmo, com muita força, com muita velocidade, né, e com muita intensidade. Isso é sentido pelos próprios adolescentes e pelos pais também, porque essa mudança vai gerar uma série de mudanças, não só físicas, mas também mudanças na qualidade do relacionamento e também mudanças nos valores sociais, né, e etc. Então, essa transformação acontece de forma realmente muito rápida. E, como eu falei antes, os pais preveem a chegada da adolescência, geralmente com muito receio. A criança faz 9, 10 anos, já começam a prever as turbulências próprias da adolescência, já começam a temer, né, o que vai acontecer nessa idade. Claro que é um período de transição, um período de mudanças, mas não é necessariamente um período de terror, onde as coisas ruins vão acontecer. Cada um tem uma vivência, cada um tem uma possibilidade, tem um perfil de personalidade, então as coisas acontecem de forma diferente. Eu costumo até falar que a adolescência parece mais ou menos como um voo de avião. O avião está na pista, e aí começa a fazer as manobras, acelera tudo que pode, alcança a altura que é propícia, e de repente começa uma turbulência que a gente não pode nem comer, nem tomar nada naquela hora, e depois se acalma, faz manobra de descida, aterriza e as coisas continuam acontecendo, né? Então, mais ou menos por aí. Uma fase de turbulências, uma fase de muitas mudanças, e isso vai envolver também a família toda praticamente, mas depois as coisas se acalmam, depois as coisas se acomodam e é vida que segue. Mas o que os pais ficam preocupados? Se a relação dos pais com os filhos foi boa, foi bem estabelecida, como eu comentei no vídeo anterior, os pais tiveram intimidade com a criança, tiveram um bom relacionamento afetivo, etc. Então agora, apesar das mudanças acontecerem, talvez fique teoricamente um pouco mais fácil de passar por essas mudanças, por essa fase. Se os pais não tiveram um relacionamento tão bom assim, então vai ser um pouco mais, talvez um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador, mas nada de impossível, porque a qualquer momento nós podemos mudar, a qualquer momento nós podemos fazer coisas diferentes para as coisas poderem realmente ser diferentes. É só uma questão de sensibilidade e de tomada de decisão, de mudar de rumo, para poder as coisas realmente serem diferentes. Então, o que acontece? Todo mundo sabe, é visível a olho nu, que se dá uma mudança no corpo muito abrupta, e que causa no próprio adolescente um desconforto muito grande e também uma insatisfação muito grande. Via de regra, eles se sentem feios, o rosto cheio de espinha, o pé muito grande, nariz grandão, tudo sem jeito, estabanados e bate porta e tromba nas coisas. Então, eles próprios percebem essa mudança que acontece de forma sem que eles percebam, assim, sem que eles queiram, de forma muito intensa, e todo mundo percebe isso também. Então, mas essa mudança também não é só no corpo físico, na fisiologia, acontece também no comportamento. Via de regra, eles preferem mais ficar no próprio quarto, e querem, se não tem um quarto só para eles, passam a querer ter um quarto só para eles. Ficam muito, e hoje também, com as redes sociais, muito no WhatsApp, muito no computador, e essas coisas acontecem. E também o grupo de amigos passa a ter uma importância muito grande. E isso assusta muitos pais, porque até então a criança ficava junto com a família, fazia as viagens junto, as férias, as atividades, o lazer, e agora o adolescente não quer mais tanto a companhia da família, pelo contrário, quer ver pai e mãe bem longe, mas se identifica com os outros adolescentes que são da mesma idade e eles querem ficar juntos com esse grupo.
E não sei se você reparou, mas eles normalmente vestem o mesmo tipo de roupa, o mesmo tipo de vocabulário, falam sobre os mesmos assuntos, então eles se identificam, né, e preferem ficar, se ter mais a vontade de ficar com esse grupo de amigos do que propriamente com a família. E está também numa fase de perguntas, eles começaram a se questionar o tempo todo, né? Quem sou eu? Que profissão que eu quero ter? Como é que eu vou tratar das coisas? Nos valores que eu aprendi até hoje, eu quero permanecer com eles, eu quero mudar, quero, né, perceber se tem outras coisas que são melhores. Então eles ficam também numa sensação assim de se reorganizar outra vez, de se identificar, né, criar uma própria identidade, de fazer escolhas que são muito importantes para a vida deles dali para frente. Então os pais também ficam muito confusos, porque têm a impressão de que tudo que foi feito, tudo que foi falado, tudo que foi ensinado parece que não está valendo nada. Então acontece uma desorganização, né, na vida praticamente de todo mundo. E eles acabam tendo mais perguntas que respostas. Então acaba todo mundo ficando numa situação às vezes um pouco difícil. E essa instabilidade emocional que o adolescente tem, que normalmente de manhã está de um jeito, à tarde está de outro, à noite está com outro humor diferente, também desestabiliza e também deixa os pais muito confusos, porque eles não sabem até que ponto isso é normal, até que ponto não é normal, né, e etc. E eles fazem uma série de questionamentos, e até então o que o pai e a mãe falavam era quase que lei, agora passa a ser questionado também. Eles questionam as atitudes dos pais, questionam os valores dos pais, então fica aquela situação às vezes até desconfortável, né, para os próprios pais mesmos, né? E também tem que fazer escolhas profissionais, às vezes até que não tem maturidade ainda para fazer, mas acaba tendo que fazer, né? O sistema exige isso. As escolhas afetivas também, os namoros, o ficar. Então tudo acontece, né, nesse momento. Como é que vão chegar nas pessoas? E tem uma coisa que acontece que realmente que é importante, que é muito alvo de preocupação dos pais, e com certeza devem preocupar, com o que a gente chama de embriaguez relacional, né? Ou então conformidade social. As pessoas em grupo, elas criam uma força do grupo e fazem coisas, não acontece só com adolescentes, mas com eles também, fazem coisas, tomam atitudes que sozinhas elas não teriam coragem de fazer. Mas com a força do grupo, com a influência do grupo, elas acabam fazendo. E aí os pais ficam realmente muito confusos e preocupados, porque no grupo a criança, o adolescente pode fazer coisas que não está fora do esquema, que não deveriam, que não são valores que foram introjetados, mas elas acabam fazendo porque a turma faz, porque o grupo faz, todo mundo exige, e eles querem ficar igual ao grupo. Então fazer diferente do grupo significa ser excluído. E eles fazem qualquer negócio para estar dentro, para ser aceito, para ser incluído nesse grupo. Então, as coisas ficam um pouco mais assim, complicadas por conta disso. Mas os pais, sabendo disso tudo, devem, na medida do possível, se relaxar, ficar tranquilos, né? Viver um dia de cada vez e ficar atento para algumas questões. Por exemplo, devem manter o controle, né, da situação, fazendo uma vigilância, vamos dizer, uma vigilância aos poucos, e uma vigilância controlada. Os filhos vão ter que sair, eles não podem ficar agarrados no pé da mesa, mas também não pode sair de qualquer jeito, não pode sair na hora que quiser, voltar na hora que quiser. Esses extremos são muito perigosos, porque se os pais soltam demais, eles se sentem ameaçados e desvalorizados, porque ninguém se preocupa com eles. Se os pais prendem demais, se sentem presos, se sentem, né, aprisionados e querem fazer força para fazer o contrário. Então, esse meio termo, às vezes, é difícil, mas ele é necessário que aconteça. Agora, o diálogo sempre tem uma força e sempre deve ter um momento, né, para acontecer, sempre. Então, o diálogo onde há exposição e não imposição. A imposição dos pais só deve acontecer quando realmente é necessário, não tem uma outra opção, então você tem que impor uma condição. Fora disso, promovam diálogos, expõe as suas ideias e principalmente ouça os adolescentes. Antes de dar uma bronca, antes de falar o que está errado, antes de fazer uma acusação, ouça. Ouça primeiro, em cima da fala que estiverem, em cima da conduta que eles estão achando que é certo ou que é errado, então você vai falar e de forma questionadora. Quando você faz perguntas, você ensina, né? Você está trabalhando a inteligência emocional e promovendo no adolescente, até na criança mesmo, uma possibilidade de raciocinar e de gestar essa resposta.
Então, se vocês fizeram alguma coisa aqui errado, pergunta por quê, pergunta como é que ele vai fazer dali para frente e cria essa condição neles de poderem responder e criar essa resposta e fazer acordos. Faz acordos. Olha, você não pode chegar às 5 horas da manhã, mas você pode chegar às 2. Eu vou te buscar lá na porta, porque você não sair à noite, madrugada. Então, faz acordos, cumpra esses acordos. Tanto os pais devem cumprir, quanto os filhos também devem cumprir esses acordos. Evitem gritos e discussões, porque isso realmente promove agressividade, faz feridas emocionais, promove distanciamento, e isso não é bom. Você pode falar o que você quiser, na medida do possível, fale num tom que seja propício, né, com autoridade, mas evitando o autoritarismo. Outra coisa que eu acho interessante, conheça os amigos, conheça o grupo, traz esse grupo para sua casa, promove lá um lanche, né, um happy hour, uma coisa, e com isso você vai conhecendo essas pessoas, conhecendo esses meninos, essas meninas, e esse grupo com que seus filhos estão andando, né, estão convivendo, estão se comunicando. Leia, promova assim, diálogos, promova saídas, promova conversas nas atividades que eles gostam de fazer, né? Façam isso sempre que for necessário. Leia a respeito do assunto, se você não estiver muito informado a respeito disso, né? Se você só tiver só a sua experiência de adolescente, que foi num tempo diferente do nosso, leia sobre o assunto. As mídias estão cheias de profissionais falando sobre isso, converse com os pais também sobre isso, na escola, né, se for necessário. E também ensine os adolescentes a administrar suas vontades. Nem sempre você vai poder falar sim o tempo todo, nem sempre é não o tempo todo, mas tem que falar sim, tem que falar não, tem que falar espere. Eles precisam aprender a lidar com a frustração e com os limites que são necessários. E os pais precisam também promover a independência dos filhos. Os filhos não podem ficar na condição de dependência a vida toda. E nessa promoção de independência, às vezes as coisas se confundem. Mas eles precisam experimentar algumas coisas, precisam às vezes até de errar para poder aprender com o erro. E os pais precisam de promover, né, essa independência. E também o que eles vão levar dentro de si, todos os valores que estão introjetados, todos os valores que a família passou, que a escola passou, já estão introjetados. Então agora é um período de turbulência, mas depois que passar essa turbulência, aquilo que já foi visto, que já foi vivido, que já foi ouvido, já foi introjetado, vai prevalecer, né, dali para frente. Samitiba fala que filhos são como navios, e os navios foram feitos para sangrar os mares, eles não foram feitos para ficar no porto. Eles ficam no porto algum tempo e depois eles vão, né, enfrentar o mar, enfrentar as dificuldades, enfrentar as tempestades, enfrentar tudo, né, que precisa. E os filhos precisam de voar, né? As águias fazem isso muito bem, porque elas fazem ninhos muito distantes, né? E quando ela percebe que os filhotinhos já estão aptos para voar, ela vai empurrando e fica ali naquele sobrevoo, observando o voo dos filhotes. E quando a coisa acontece, elas acodem, mas elas promovem esse voo, promovem essa independência, e os pais às vezes têm muito medo de promover essa independência por achar que os filhos longe dos olhos, longe dos cuidados, eles vão ficar em perigo. Então precisa de perceber, né, que as coisas não são só assim e que eles precisam, né, de ser realmente independentes. E uma outra coisa importante, os pais precisam ser exemplo. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra coisa. Seu filho precisa de ver coerência na sua fala e nas suas atitudes, porque se houver uma incoerência, você vai perder o moral para poder chamar a atenção, para poder achar ruim de alguma coisa. Então tem que haver coerência, constância, né, e sempre as suas atitudes, para que eles possam perceber que você está falando, sabendo o que está falando, né, está sendo flexível, sem ser intransigente e sem ser muito mão aberta, e esse equilíbrio entre uma coisa e outra precisa acontecer. Então é um desafio, é uma coisa às vezes complicada, mas é também uma oportunidade dos pais reverem algumas coisas, de introduzirem na vida do filho coisas novas e diferentes e viver junto com eles. É essa fase de transição que é tão importante e que vai marcar a vida deles para sempre. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. E aguardem o próximo vídeo, que eu vou falar sobre a próxima etapa aí de desenvolvimento. Muito obrigada pela atenção
e até lá!